Olá, irmãos e irmãs, como é que tá? Manda abraço. Lembrando que quando começar a ouvir, escutar a aula, sempre iniciar com oração e terminar com oração. Iniciando um capítulo novo, do curso de Autossuficiência e Finanças Pessoais. O capítulo 10, Investir para o Futuro, parte 1. Princípio do livreto Meu Alicerce. Buscar aprendizado, decidir aonde quer ir e como vai chegar lá. Economizar dinheiro, considerar comprar uma casa, buscar aprimoramento educacional. Na página 162 do capítulo 10, vamos ver algumas reflexões. Buscar diligentemente e ensinar-vos uns aos outros palavras de sabedoria. Sim, nós melhores livros, buscar palavras de sabedoria. Procurar conhecimento, sim, pelo estudo e também pela fé. Estabelecei uma casa de aprendizado. Ali ele fala que é bom de ter fé, aprendizado, doutrina e convênios. Está essa reflexão. Na outra reflexão temos a responsabilidade e o desafio de assumir nosso lugar no mundo dos negócios, da ciência, do governo, da medicina, da educação e de todas as outras profissões dignas e construtivas. Temos a obrigação de educar nossas mãos e nossa mente para que seja excelência no trabalho, no mundo, para a bênção de toda a humanidade. Ali nós temos uma tarefinha que os irmãos vão fazer durante a semana. A 162 é essa. No capítulo 10, na 163, tem ali umas reflexões também e atividade. As reflexões são: supliquem para que o Espírito lhes mostre o que o Senhor deseja que façam. Planejem fazê-lo. Prometam-me que obedecerão, haja com determinação até terem feito o que ele pediu. E depois orem, para que saibam o que fazer em seguida. Na outra reflexão é sobre: este é um evangelho de arrependimento e nós precisamos nos arrepender e ser decididos. E também decididos. Na verdade, o processo de arrependimento, assumir compromissos e estabelecer metas deveria ser algo contínuo. Recomendo a vocês que ponham isso em prática. Ou seja, que ele fala para colocar em prática, nossos ensinamentos que a gente aprende na 163. Uma tarefinha bem legal para vocês exercitarem durante a semana. Na 164 também tem a tarefinha que vocês vão fazer durante a semana, Vão ponderar, vão ler ali e exercitar. E do lado da tarefinha da 164, tem ali: quando eu era jovem adulto, procurei o conselho de meus pais e de fiéis consultores em quem eu confiava. Um deles foi um líder do sacerdócio, outro foi um professor que acreditava em mim. Escolha um espírito de oração, alguns mentores que tenham o bem-estar espiritual de vocês no coração deles. Ali ele mostra, quanto é importante a gente ter uma orientação de algum mentor, de algum líder da nossa igreja, algum parente, pra gente ter orientação boa, Aí a tarefinha que vocês vão fazer durante a semana: encontrar um mentor, que é exercitar, e colocar em prática. Na 165, 165, tem uma história bem legal aqui, do irmão. Educação para uma vida melhor. É o de Josi Sitaki. Aos 13 anos eu vivia em uma parte totalmente rural do Quênia. As pessoas tinham bem pouco, mas aquele que pareciam ter acesso às coisas eram aqueles que tinham uma boa educação. Percebi que a educação era a chave para uma vida melhor. Sempre tinha o mesmo pensamento que deveria conversar com o diretor de uma das escolas que eu realmente queria ingressar. Eu precisava da bicicleta do meu pai para fazer esse trajeto, que levava metade do dia. Nunca tinha saído do meu vilarejo, não sabia falar inglês muito bem. E esse diretor era um homem branco. Eu nunca tinha conhecido ou falado diretamente com um homem branco, então isso foi bem difícil. Algo dentro de mim continuava me estimulando e dizendo que eu deveria fazer isso, então fui falar com o diretor. Enquanto olhava para ele, podia ver que ele estava bastante surpreso em ver esse menino parado com um soldado em sua frente. Ele tinha olhos bondosos, o que me deu coragem. Disse-lhes que eu realmente queria estudar em sua escola e que queria ficar muito feliz se ele me aceitasse. Ele disse: bem, vamos ver quando saírem os resultados do teste. Eu disse: obrigado, Senhor.
Em menos de 4 minutos eu estava fora do escritório. Os 4 minutos que passei naquele escritório foram realmente decisivos na minha vida. Eu fui o único aluno da minha escola primária que foi selecionado para uma das melhores escolas de nossa área. Senti-me grato pelo fato desse homem me dar aquela oportunidade, e isso me inspirou a me empenhar em ser melhor aluno da classe. Isso me deu novas oportunidades de entrar em outra boa escola e depois preparar-me para a universidade. Minha educação permitiu que eu conhecesse minha esposa na universidade. Permitiu-me encontrar um emprego na cidade. Enquanto morava em Nairobi, encontramos uma dupla de missionários que nos convidou para irmos à sua casa, onde eram realizadas reuniões com outros membros da igreja. Se eu não tivesse ido em Nairobi naquela época, eu nunca teria conhecido o Evangelho. O fato de estar em um emprego estável me permitiu servir na igreja. Testifico que o estudo é a chave para a autossuficiência. Ele abrirá muitas portas para que você proveja para si mesmo materialmente e se torne espiritualmente autossuficiente. Página 165. Essa reflexão é bem interessante, né, do irmão ali, que ele deu ênfase à educação, né, e valorizou. Na 166, né, ali mostra que nós estamos na parte do 4. Parte 4 da casinha nossa. Poupar e investir para o futuro. Poupança, comprar de uma residência, estudo e aposentadoria. Em continuação, no capítulo 10, na página 167, vamos ler algumas reflexões, irmãos e irmãs. Quando as pessoas ouvem o termo investir, geralmente pensam em um pregão da bolsa. Barulhento e caótico, com pessoas vendendo ações e títulos. Embora essa possa ser considerada uma definição, investir também é o ato de decidir tempo e esforço ou ampliar dinheiro em algo e esperar tipo de retorno. Nesse sentido, investir é um elemento de autossuficiência. Nesse capítulo, você vai explorar 3 maneiras de investir: economizar dinheiro, considerar comprar uma casa e buscar aprimoramento educacional. É o que a gente está fazendo aqui, né, no curso. Um dos princípios. Aí ele tem a atividade que vão fazer. Aí embaixo uma outra reflexão. Uma das formas mais fáceis de investir é poupar dinheiro. Você tem trabalhado para criar um fundo de emergência, começando com o valor de um mês de despesa e depois ampliando para ter o valor de 3 a 6 meses de despesa. Imagine as possibilidades que você continuar a poupar mesmo depois de estabelecer um fundo de emergência estável. O Eldon Harris ensinou: paguem a si próprios uma quantia predeterminada, diretamente na poupança. É surpreendente para mim que muitas pessoas trabalhem a vida inteira para os donos dos supermercados, locadora, companhia elétrica, os vendedores de automóveis e o banco, e tenham tão pouca consideração por seus próprios esforços que não paguem nada a si mesmo. Tornar-se autossuficiente. Como foi ilustrado antes com o exemplo do pote, é muito importante pagar a si mesmo primeiro com dinheiro na poupança. Isso ajudará a ter segurança financeira. Aqui, irmãos, a gente tá voltando lá no começo que a gente viu, né, o exemplo dos potes, poupar, né? Poupar para nossa poupança, emergência, né? Na 168, a gente vai ver novamente o exemplo dos potes. Né? O exemplo comum é investir em coisas supérfluas, né? Que é o jeito errado, né? E não tem lugar para dízimo, poupança, aí sai tudo errado as coisas nas contas. Aí a parte certa é dízimo, poupança, e o certo é esse. Depois, por causa das coisas que são supérfluas. Embaixo temos reflexões aqui, ó. Considerar comprar uma casa. Comprar uma casa pode ser outra maneira de investir. Nem todos podem comprar uma casa, entretanto, frequentemente alugar pode ser uma opção melhor. Ou seja, aqui quando a pessoa entra num investimento para comprar uma casa financiada, é um investimento. Porque daí vai se livrar do aluguel, né? Vai investir para alguma coisa concreta. É a página 168, essa. A outra é a 169, né? Atividade que vão fazer durante a semana. E embaixo está aqui. Para aqueles que estão considerando comprar uma casa, lembre-se desses 2 princípios. Compre uma casa somente quando e onde faz sentido para você. Compre apenas o que você pode pagar com tranquilidade. Agora vamos debater alguns fatores que podem influenciar esse princípio. 169.
Na 170, capítulo 10, tem atividades que vamos fazer. E embaixo tem uma reflexão. Muitas pessoas compram uma casa usando um empréstimo chamado financiamento. O financiamento é uma dívida e você terá que pagar juros. Espera-se que você faça pagamentos mensais e pague o empréstimo. Para uma estabilidade financeira a longo prazo, seus pagamentos mensais para quitar o financiamento devem exceder 25% de sua renda mensal. Use isso como um guia para saber quanto você pode pagar, em vez de saber o quanto um financiador está querendo te emprestar. Aqui é importante a orientação que eles trazem. Na 171, que tem uma cabecinha ali, tem uma atividade que vocês vão fazer durante a semana e tem uma reflexão e um depoimento. A reflexão é assim: lembre-se de que há outras despesas na compra de uma casa além do financiamento. Quando você compra uma casa, você é responsável pela manutenção. As coisas quebram, se desgastam e às vezes precisam ser trocadas. Os consultores financeiros geralmente recomendam poupar pelo menos 1% do valor da sua casa por ano para manutenção. Essa dica é bem interessante. Ali temos um relato de uma irmã. Exatamente quando começamos a aprender sobre mordomia financeira, eu consegui um novo emprego que pagava bônus trimestral. Com o dinheiro extra, nós decidimos poupar uma parte e usar o resto para pagar uma parcela extra do financiamento. Fizemos as contas e esse pagamento extra a cada trimestre nos poupar milhares de dólares em juros. Ou seja, aqui ela optou em guardar e eliminar os juros, né? É muito importante isso, né, irmãos? Na página 172, tem uma reflexão aqui e uns exemplos bem interessantes. Livrar-se da dívida do financiamento. Como explicado anteriormente, o financiamento é empréstimo, uma dívida, onde é cobrado juros. Reiterando o ensinamento do presidente Robert Clark, o presidente Arthur Bennett disse que todo chefe de família tem o objetivo de ter uma casa livre do financiamento. Pagar um financiamento antecipado pode exigir sacrifício, mas quanto mais rápido você pagar, mais dinheiro que seria gasto com juros você economizará. Há duas maneiras de pagar seu financiamento: pagar parcelas extras e estabelecer um empréstimo com um prazo mais curto e com uma taxa de juros menor. São dois exemplos ali para eliminar os juros. Fazer pagamentos extras, além dos regulares, pode poupar muitos anos de pagamento e dezenas de milhares em juros. Por exemplo, se você tivesse um financiamento de 30 anos, um valor de 150 mil, com uma taxa de juros 4,5%, você pagaria 123.610 de juros ao longo do empréstimo. Veja a tabela abaixo para saber quanto tempo de dinheiro você poupa pagando de 100 a 200 extra por mês. 100 extra por mês, 200 extra por mês. O 100 é tempo poupado, quase 7 anos. Dinheiro poupado, 30 mil quase. 200 por mês, quase 11 anos. E poupado, 47 mil e pouco. É a diferença, né, que a gente vê. A outra opção para pagar um financiamento mais rapidamente é fazer um financiamento com um prazo menor. Financiamentos com prazos mais curtos geralmente têm taxa de juros mais baixa. Seu pagamento mensal é maior, mas você poupará anos de pagamento, milhares em juros. Vamos comprar o mesmo financiamento de antes, mas dessa vez um empréstimo de 15 anos. O exemplo original foi um financiamento de 30 anos, no valor de 150 mil. Com uma taxa de juros de 4,5, vamos comparar esse exemplo com financiamento de 15 anos com uma taxa de juros de 3,5. Ali na 173 tem uma tabelinha. Tá escrito ali, ó, financiamento de 30 anos, 4,5 por juros, pagamento mensal 760, né? Total de juros 123, tempo de quitar 30 anos. Financiamento por 15 anos, 3,5% de juros, pagamento mensal 1.072, juros poupado 43 mil, tempo para quitar 15 anos. Nesse caso, o financiamento de 15 anos significa um pagamento mensal de 312 a mais. Mas você pouparia? 15 anos de pagamento, financiamento, mais de 80 mil em juros? É uma pergunta aqui, né, irmão? Vocês vão refletir. Ainda na 173, né? Buscar aprimoramento educacional. Educação é outra forma de investimento. Geralmente, cursos adicionais ou educação formal tem um custo. Se você vai investir em educação, certifique-se de que isso o levará a um emprego melhor.
para que haja um bom retorno do seu investimento. O presidente Garbon, a pessoa que o mundo em geral os remunerará de acordo com o que julgar que merece. Seu valor aumentará à medida que vocês adquirem mais instruções e competências em sua área de atuação. Às vezes é apropriado fazer uma dívida para aprimorar a sua educação, mas também há várias outras maneiras de pagar um curso. Explore todas as outras opções antes de fazer uma dívida. Se você realmente fizer uma dívida para pagar seus estudos, esforce para quitar o mais rápido possível. O grupo de autossuficiência e educação para o melhor emprego vai ser uma ótima opção para você quando estiver considerando investir em educação. Esse aqui é um outro curso que a gente vai ofertar, né? E já tem em outras aulas sobre educação também. A igreja tem bastante programa de financiamento de curso, né? E tem a BYU também, que é uma universidade estrangeira, né? Americana, que oferece cursos a um custo muito baixo, dependendo do irmão, né? O irmão missionário, às vezes até de graça. Por isso que é bom investir na educação. Na outra página ali, na 174, no capítulo 10, temos uma reflexão bem interessante. Debata sobre poupar dinheiro. Procurar obter a casa própria e investir a si mesmo por meio de educação. Isso é um conselho de família, ó. Tudo que a gente fala aqui, a gente tem que ser explorado no conselho de família. Para expor, né, para os nossos parentes, membros familiares. Um dos seus compromissos essa semana durante o conselho de família será debater sobre como poupar, comprar uma casa, investir em sua educação. Debata sobre coisas para as quais gostaria de poupar. Você deveria alugar ou comprar uma casa e quais metas educacionais se houver, você deveria trabalhar. Você pode usar o esboço. Então, os irmãos vão usar esse esboço, sempre oração no início, né? Com a família, depois no final. Fazer essas perguntas, né? E falar sobre as questões. Na 175 tem uma reflexão e uma atividade. E na 176 também tem uma reflexão e uma atividade. E aqui a gente acabou o capítulo 10. Em breve a gente começa o próximo. E lembre-se sempre de começar com oração e finalizar com oração. Tchau, até a próxima.